Tu jogaria um jogo que tu não concorda, do Malusquete. Molusquete. Vamos assistir. Vamos ver se a gente concorda. Recentemente, eu tava navegando pelo Facebook. Nossa, navegando entrega muita idade, né? Eu tava navegando pelo Facebook e vi um grupo de jogos, né? Jogos antigos de PlayStation e etc. E eu vi um debate muito interessante. Que ele era um cara, né? Ele publicou uma imagem que perguntava: tu jogaria um jogo no qual tu não concorda? Como assim, um jogo no qual tu não concorda? Vou te dar um exemplo. Foi um dos exemplos que eu vi nos comentários lá. E eu fiquei, cara, que assunto interessante. Um cara comentou que ele não... Comentou no post, né? Que ele não jogava God of War porque isso ia de encontro contra as crenças dele, ou seja, ele especificou que ele é um cristão católico e ele não aceitaria outra religião sem ser o Deus dele. Enfim, um debate entre a mitologia grega e a religião cristã. Então, os valores dele como cristão assim? Não permitiam ele aceitar outras religiões. Eu sei. Tu deve estar pensando, nossa, que bobagem, né? Foi o que eu pensei. Eu pensei, pô, mas aí é foda, né? Então uma pessoa, sei lá, cristã não vai jogar muita coisa, né? Porque, tipo assim, muitos jogos têm esses tipos de embates e coisas que são erradas para as pessoas cristãs, pô. Sei lá, eu acho que o jogo é mais que uma perspectiva, né? Talvez. Mas dependendo da pessoa, a questão religiosa pode ser um ponto muito importante para ela, então, de impedir que ela consuma outras coisas. Tem religiões que são bem restritivas e, cara, sinceramente, cada um com a sua fé e tudo bem. A questão não é esse debate religioso, mas a questão é quando tem um choque do produto jogo, né, da mídia videogame, com as tuas crenças. E é isso que eu vim trazer de assunto nesse vídeo, porque é muito interessante se tu pensar o videogame. Vamos lá, antes de eu trazer um exemplo mais próximo da tua realidade, que talvez você até se sinta meio desconfortável, qual é a diferença entre o cinema e o jogo? Quando eu tava fazendo meu TCC... Eu sei. No filme você é um espectador e no jogo você é o protagonista. Ou seja, no filme você tá vendo aquilo acontecer e no jogo você está fazendo ou participando daquilo ativamente, né? As suas decisões influenciam o jogo, no geral. Ah, vai tomando. Receba conhecimento da Jenny Tsukino. Receba. Eu pesquisei sobre isso, né? Porque eu precisava fundamentar teoricamente meu TCC. E tem uma autora brasileira que eu gosto muito, que é a Flávia Gazi, que ela escreve num livro chamado conheço a Flávia. Que a grande diferença entre o videogame e o cinema é que no cinema nós somos espectadores, distantes. O cinema tá lá, eu estou aqui assistindo. Já o videogame, nós somos o protagonista do jogo. Viu, chat? Eu falei, eu sou cultura também, pô. Representam ações no universo. Ou seja, nossas ações na realidade representam ações no universo. Era isso que eu quis dizer. Nós estamos lá dentro daquele universo. Nós estamos naquele cyberespaço. Então, nossas ações refletem lá. Então, tem sempre... Não, mas sabe porque eu sei? Porque eu fiz um vídeo que eu vou postar sábado, né? Ou domingo. Depende do Panda Boy. Que eu falo exatamente sobre isso, né, Panda Boy? E eu não tinha visto esse vídeo aqui ainda. Eu tô tipo assim, caraca! Eu falei exatamente sobre isso no meu vídeo, pô. Loucura total. Eu sei que a Jenny que é a autora desse livro, mas não posso provar. Não, pô, é porque eu li sobre isso pra fazer um vídeo esses dias, pô. Só isso. Ah, você tá bem, gostizada. Seja bem-vindo. Troca entre jogo e o jogador, entende? Diferente do filme que a gente... Nossa, legal, nossa, que horrível. No jogo a gente faz parte daquela situação, daquele momento, daquela, sabe? Daquela freneticidade. E muitas vezes a gente pode acabar sentindo coisas por ações dentro do jogo. Por exemplo, quem nunca viu um jogo de escolhas e se sentiu meio desconfortável de responder com grosseria para um NPC do jogo? Eu sei, é bobo, né? É bobo, mas tu entra com uma interatividade, ou seja, tu vai responder uma pergunta dentro do jogo a partir das tuas emoções, do teu sentimento, da tua moralidade e ética enquanto pessoa. Então tu não tá passivelmente assistindo
um personagem responder de forma grosseira o outro. Tu se sente chorandinho. representado lá. Porque não é o personagem respondendo a personagem, é tu respondendo ao NPC. Entende? Eu sei que o papo tá ficando Que um pouco jogo é maluco, esse? mas calma, você vai entender. Vamos voltar? A gente já entendeu, né, que o videogame, ele tem uma coisa além do cinema que é a interatividade. Sim. E por isso eu considero o videogame uma forma de arte que vai um pouquinho além do que o cinema vai, porque ela permite a tal da imersão. Desculpa pelo papo muito teórico, muito, sabe... Não, tá tudo bem, pode falar. Mas vamos voltar. Tamo a gente bem. falou do exemplo religioso com God of War e é um choque. Eu vou te dar um exemplo que por muitos anos acabou me pegando. Se você tá vindo aqui no canal pela primeira vez, prazer, eu sou o Molu e o meu canal ele cresceu no decorrer dos anos por causa de um jogo chamado Yandere Simulator. Yandere Simulator, pra quem já tá aqui, mas pra você que não conhece, é um jogo basicamente de uma menina que é apaixonada... Meu sonho é jogar Yandere Simulator, mas eu nunca consigo instalar, nunca consigo mexer no negócio. Queria muito jogar isso, não consigo, velho. Inclusive, se você tiver... Alguém me ajuda, velho, a jogar isso, velho. Quero muito dar facadinha no jogo. Não posso dar facadinha na vida real, dou no jogo, velho. Não posso ser louco e possessivo IRL. Eu quero ser no jogo, pô. Por um menino mais velho que tá na escola e acaba a personagem, né? Tu acaba necessitando matar. Sim, assassinar de várias diversas pessoas. maneiras, rivais que gostam do menino também pra ele ficar contigo. Sim. Basicamente, é um jogo de uma psicopata. Eu sempre tive muita consciência sobre isso. Mas eu não vou negar que no decorrer desses anos, alguns choques se bateram dentro da minha cabeça. Porque além de ter esse canal no YouTube, de falar sobre jogos, de jogar videogames, eu sou professor de história. Então tu pensa, como deve ser pra mim jogar um jogo no qual a gente literalmente pode causar múltiplos assassinatos dentro de uma escola. Que é a realidade que acontece, infelizmente, no mundo. Pode acontecer. A gente tá suscetível, infelizmente, nessa sociedade doentia a isso. Então, muitas vezes eu ficava, cara, eu tenho medo que isso aconteça trabalhando como professor, mas eu tô jogando um jogo que causa, sabe? A mesma coisa. Que tu faz isso. Então, de certa forma, eu tinha um choque. E eu sempre tive medo de, tipo, alguma vez eu for participar de algum processo seletivo para virar professor e alguém me reconhecer, não, tu é o cara que joga aquele jogo de assassinato dentro de escola, né? Vocês entendem que... Eu vou arquivar aqui o seu currículo, senhor. E caso a gente tenha alguma vaga futuramente, a gente entra em contato. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Pegaria mal pra mim? Eu me sentia meio tipo, nossa, pegaria mal, é verdade, sim. né? Que coisa mais contraditória. E eu tava pensando sobre essas paradas e fiquei refletindo com essa questão de um jogo que tu não concorda. Não é que eu não... não, calma aí. Não é que eu concorde com o que acontece em Yandere Simulator. Mas pra mim ele é um jogo nojento de muitas formas, sim. Com coisas que acontecem lá que eu não concordo, sim. Mas é um jogo que eu estou a jogar. Eu estou a consumir aquilo. Só que tem limites. A gente vai chegar lá. Eu acho que a gente pode ir escalando os exemplos, tá? Então, primeiro foi God of War e a questão religiosa. Pensa aí, você que é religioso. Eu sei que tem muita gente que é religioso e tipo, tô nem aí, mano, vou conhecer outras coisas. Mas tem gente que é religioso e tem seus próprios rituais, suas próprias doutrinas e se recusaria a jogar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas esse vídeo é pra que tu pense. Qual jogo você jogaria e qual jogo você não jogaria? Yandere Simulator. Pô, quem já passou bullying na escola vê que tem cenas de bullying no jogo que causam gatilhos. E cenas de assassinatos dentro da escola que causam gatilhos. Sim. E tu causa os assassinatos. Então tu fica meio tipo... será sabe? que eu jogaria? Eu sei que eu tô jogando Eu jogaria, algo, eu acho. mas é meio contraditório. É meio contraditório contra a moral. É porque eu acho que a maioria das pessoas consegue diferenciar um jogo da realidade, tá ligado? Por mais que tenham coisas em jogos que te causem algo, geralmente os jogos te passam uma ideia também, né? Tipo, tem uma coisa por trás. Geralmente não é só o jogo, tipo, violento. Às vezes, quase sempre o jogo tem uma mensagem pra te passar, tá ligado? Por exemplo, o próprio GTA, né? Que é um jogo bem violento. Por trás da violência do jogo, existe uma crítica social, né? Sobre aquilo, né? Então, o jogo não é só violento, ele tá te passando alguma coisa. Eu não sei Yandere Simulator, porque eu nunca joguei, né? Mas eu creio que ele esteja passando alguma mensagem ali, entendeu?
alguma mensagem por trás ali, tipo, é pra fazer você refletir. Então, sei lá, tem muitas pessoas que... A maioria das pessoas, eu acho, conseguem diferenciar que é um jogo, não uma realidade, né? Mas tem pessoas que elas realmente, elas ficam meio zururu das ideias, né? E é foda. Isso aí que é foda. A mensagem: acabe com suas inimigas. A mensagem é, talvez, até que ponto o seu ciúme vai, né? Qual é o limite do seu ciúme? Será que você não é um possessivozinho maluco? Pode ser essa, não sei, né? Não seja uma yandere. Verdade. Vamos avançar para outro exemplo? Um exemplo um pouquinho mais fundo, um pouquinho Bora. mais abaixo da parada. The Sim. Coffin of Andy Leyley. Não joguei ainda. Recentemente a gente teve a grande... Vocês gostariam que eu jogasse The Coffin of Leyley em live? Vocês gostariam? Eu queria muito ver o vídeo do Selbit. Selbit, não. Volta. Do Goulart, né? Sobre esse jogo. Eu queria muito ver. Porque eu nunca vi, né? Não conheço o jogo. Eu só conhecia realmente pela reportagem. Inclusive, comecei a ver o Goulart por causa da Record. Muito obrigada, Record. Tá de parabéns. Você me incentivou a assistir o Goulart. Eu não assistia o Goulart, né? Eu conhecia ele, mas eu não acompanhava. E agora eu acompanho. desse jogo, foi parar na TV, acusaram o Goulart injustamente. Tá aí um jogo que eu quero distância. Pra quem não conhece, é um jogo de RPG Maker sobre dois irmãos que são trancafiados num apartamento, eles acabam fugindo, só que isso é o raso, né, do jogo. A profundidade do jogo é que tem muita cena de abuso, muita cena de violência. É um jogo bem violento. Tem caminhos no jogo que te levam ao incesto, e tem manipulação, tem assassinato. Cara, é um jogo que tu joga e ele te faz passar por experiências degradantes. Então é um jogo que é muito amado por muitas pessoas, por ser uma história intrigante, mesmo que nojenta. E é um jogo muito odiado por muitas pessoas. Tipo, ai não, esse jogo doentio. Tu jogaria ele? Tu se sentiria bem tendo a experiência de jogar um jogo no qual, por exemplo, tem incesto entre os irmãos? Cara, bem não é a palavra, né? A palavra não é... Acho que a pergunta é: você se sentiria à vontade, talvez? Porque bem não, né? Não tem, assim... Pô, se você é um ser humano minimamente decente, não tem como você jogar uma parada que te leva a cometer umas coisas tão... Fazer coisas tão sinistras e se sentir bem, né? Geralmente esses jogos que você tem escolhas ruins, que você faz coisas que te levam a atos grotescos, né? Você não se sente bem, você joga por causa desse sentimento, né? Que te causa esse sentimento de caralho, velho, que horror, que é isso, tá ligado? Eu acho que bem não me sentiria bem. Eu ia ficar bem em choque, mas eu jogaria, eu acho, pela experiência, né? Essa é a pergunta que eu tô te lançando. Não é pra ter respostas de sim, não, certezas, entende? Eu quero que a gente pense um pouquinho. Como eu me sinto jogando certos jogos? Eu sei que é trouxa fazer isso, mas às vezes a gente não para pra pensar. Andy Leyley é um jogo que eu joguei, mas quando eu joguei aqui, eu joguei todo esse jogo aqui no canal, e eu jogava assim meio... Nossa, sim, deve ser exatamente a sensação de jogar isso. Incomodado. Incômodo. Porque a experiência do jogo é justamente te deixar incomodado. Tu te sente... Cara, se alguém joga esse jogo e fica, suavezinho... Tratamento psicológico. Exatamente. Tem coisa aí que precisa ser estudada, que o jogo não é normal, né? Para nossa normalidade, para nossa moralidade, a nossa ética, ele não é normal. Ele nos coloca no lugar de fazer ações completamente bizarras. Vamos descer um pouco? Eu acho que isso aqui é... Algumas obras te levam a ter esse sentimento, né? É proposital. Meio que o jogo te leva a ter esse tipo de sentimento propositalmente, entendeu? É para te liberar emoções, justamente para te liberar esse tipo de emoções. Não só jogos, mas filmes, obras, animes, mangás, tudo. Geralmente, as pessoas não fazem para você se sentir confortável. É justamente pela sensação de desconforto, né? E aí que tá, se a pessoa que joga isso se sente confortável jogando isso, tem alguma coisa erradíssima com essa pessoa, né? Tipo assim, se você tem um amigo que jogou esse jogo e falou que é suave, porra... Reveja suas amizades, entendeu? Procure ajuda. É literalmente isso. São jogos que te despertam coisas ruins, tá ligado? É pra você se sentir mal realmente jogando. É pra você pensar sobre aquilo. Porque, querendo ou não, jogos são retratos também da realidade, né? Por exemplo, esse aqui é um jogo, é uma obra. Mas isso aqui pode acontecer. Ou já aconteceu em algum lugar do mundo.
Entenderam? Aí é pra você ver como... Talvez é pra você sentir como o ser humano pode ir fundo, né? Tipo assim, como o ser humano pode ser ruim, pode ser perigoso. Entendeu? Como uma ideia que às vezes parece inocente pode ser contorcida. É pra você ver que isso acontece e você falar, puta que pariu! Entendeu? O mundo não é um lugar tão seguro assim. É pra você ficar atento à realidade, né? Vai tomando. Nossa, eu tô muito... Hoje eu tô filosofando, né? Parei. GTA. Aí, ó, falei do GTA GTA. é um caso muito legal. É um caso de um jogo onde tu é literalmente um ladrão, assassino, pode pegar um carro, matar 5 Mata pessoas. véia. E tu vai estar lá suave, tá Uhul, ligado? polícia Eu não atrás de sei se mim. a gente passa pra banalização da violência, eu não sei se virou brincadeira, mas é muito interessante tu parar pra pensar como GTA inspirada é um hoje. jogo que a gente joga sobre coisas que a gente não concorda, tipo, pegar um carro e atropelar todo mundo na rua, Sim. sabe? Mas no jogo a gente faz. E aí eu fico, pô, no jogo é legal fazer, mas óbvio que eu não faria na vida real. Eu acho que eu não concordo também em atropelar as pessoas no meio da rua, né? Exatamente. Óbvio. Mas no jogo eu faço. Então, a parada do GTA é ele ser um playground. É meio estranho. Eu parei pra pensar, tipo, GTA, cara. GTA é um exemplo pra gravar esse vídeo. Só que eu fiquei, cara, é normal, sabe? É GTA, é um joguinho, é divertido. Em comparação, a Injilei é mais pesado. Mas também tem esses outros elementos que tem no GTA. É tão pesado quanto, se você for pensar, loucura, né? Tipo... GTA tem tortura, assassinato, assalto, entendeu? Mostra pobreza, pobreza extrema, pessoas, tipo, consumo extremo, né? Aqueles carinha gordinho lá, aquilo ali é uma crítica social, tá ligado? E a gente joga como? Uhul! Lá vem a polícia correndo atrás de mim. Vai tomando. É meio que... que meio que é tudo NPC, não são pessoas. Então, não são pessoas, entendeu? Só que, por exemplo, Del, eu não sei se ele vai falar disso, mas eu vou dar um exemplo. Quando você joga um joguinho que você tem que fazer violência contra o animal, tipo assim, alguns jogos você tem que, sei lá, assassinar um cachorro, assassinar um gato. Existem jogos assim. E você não se sente mal em fazer? Quando eu tenho jogos que me forçam a maltratar animais, por exemplo, eu me sinto extremamente mal em fazer isso. Eu não gosto, mas eu faço porque você tem que fazer no jogo para prosseguir. Entendeu? Eu sei que não são animais de verdade, eu sei que não são pessoas de verdade, mas dependendo do jogo te leva a fazer matar pessoas, você se sente mal. Por exemplo, no GTA você não se sente, porque o GTA ele tem uma coisa mais cômica, mas em alguns jogos você tem que às vezes dar cabo de alguém e você se sente mal, mesmo sabendo que é o NPC, tá ligado? Geralmente quando tem uma história em cima daquele personagem você tem que dar cabo dele depois, você fica puta merda, entendeu? É foda, velho. Aí eu vou chegar no fundo do poço. Sim. Porque os jogos a gente pode sentir conforto, desconforto, levar na normalidade. Tipo, GTA a galera leva na normalidade. Uhum. Vou voltar pra um jogo chamado Cluster Revenge, ou Cluster Revenge. É um jogo que eu descobri quando tava fazendo minha dissertação de mestrado. O jogo é um jogo antigo de Atari, que basicamente... Não conheço General esse. Custer, que era um cara lá nos Estados Unidos, na época de guerra contra os indígenas, e teu objetivo no jogo era basicamente fugir de algum tipo de armamento, e o teu objetivo era estuprar uma indígena. Em bits, eu sei. Você tá mal. Aquela qualidade antiga. A gente viu essa porra no iceberg dos jogos. Puta merda. Vocês entendem que o vencer no jogo era causar um... esse daqui é bem pesado, velho. Jogando um jogo. Esse eu não jogaria. Eu fico pensando, né? Esse daqui eu não jogaria, velho. De jeito nenhum, mano. Não jogaria essa porra nem fudendo, velho. Esse aqui é Lost Media, velho. Esse aqui é um jogo que tem que ser excluído da humanidade. Esquecido. Não jogaria essa porra, velho. Isso aqui não dá, velho. Atropelar a velha tá tudo bem, mas isso aqui é muito pesado pra mim, velho. Beijar a irmã no joguinho... Ok, mas isso aqui é um pouco foda, velho. Não dá, não. Eu não quero jogar isso. Não quero também, velho. Isso vai totalmente contra qualquer princípio moral que eu tenha. E eu espero que vá contra o seu também, né? Meio logicamente. Porque se alguém aqui é a favor do estupro, pelo amor de Deus, né? Vocês pelo amor de Deus, chat. Tem não jogos dá. que a gente não concorda e a gente joga. E a gente suave. Tem jogos que a gente não concorda, a gente joga e a gente fica... Ai, que nojo.
Tem jogos que a gente não concorda, a gente joga e tipo, que divertido. Tem jogos que a gente vê que dá de jogar, mas a gente nem ferrando que eu vou jogar essa porcaria. Pior que é verdade. É totalmente absurdo esse tipo de jogo. E eu fiquei pensando nisso e comecei a pensar em todos os jogos que eu já joguei, que são jogos mais controversos. E aí tu fica, cara, é bizarro que uma mídia interativa como o videogame pode nos dar experiências muito agradáveis e muito desagradáveis também, e até experiências abomináveis que vão totalmente contra a gente, de jogos que a gente não jogaria nem ferrando. A minha ideia aqui não é fazer um vídeo com joga esse jogo, não joga esse jogo, mas lançar que você pense um pouco sobre Reflita, isso. sim. Qual jogo, agora eu te pergunto, qual jogo tu joga ou tu gosta que é controverso e qual jogo tu não jogaria? Deixa aqui no comentário, eu gosto muito de ler o relato de vocês. E você pode ver o relato de outras pessoas também, pra ver se a gente compartilha mesmo as mesmas ideias, porque eu gosto muito de GTA. Eu jogo GTA e tipo, suave. Mas tipo, tem jogos tipo Cancer Revenge que eu jamais jogaria na minha vida, que eu acho deplorável existir. É isso. Se você chegou agora, se inscreva no canal. Muito obrigada, senhor. Gostei muito do seu vídeo. Até mais. E aí, chat? Quais jogos vocês não jogariam?